E aí, galerinha, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. E aí, adivinhem qual é a aula de hoje? Observem aí a quadra esportiva, né? Essa quadra esportiva. Vocês conseguem identificar formas geométricas nessa quadra esportiva? Dá para a gente identificar o quê? Temos aí uma circunferência, temos setores das circunferências, que nós dizemos que é um setor circular. Temos aí também retângulos de diversos tamanhos. Vocês sabiam, gente, que as quadras de esportes, né? Para futsal, para o basquete, para o vôlei, enfim, quadras esportivas, elas têm medidas de área e comprimento padronizados. Então, esse é o assunto do tema esse é o tema, né, da aula de hoje. É o assunto desse capítulo, né? É área de superfícies, área de polígonos e área de círculos. Nesse capítulo, nós vamos ver a área do retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio, losango, do triângulo, do círculo e também a área do setor circular. Também vamos ver distância entre pontos no plano cartesiano. Antes de partirmos para as áreas de polígonos em si, ou a área do círculo, temos duas considerações a serem feitas. Então, na verdade, são uma observação e um critério importante, né? Então, a observação é o seguinte, lembrando, né, nós já estudamos polígonos antes, nós vimos que o polígono, ele é uma linha poligonal fechada, né? Isso é o polígono, isso é o polígono. Essa região aqui interna, né, dentro da linha poligonal, é a região poligonal, é a área delimitada por essa linha poligonal. Então, na verdade, quando nós calculamos uma área, nós não estamos calculando a área do polígono em si, mas a área da superfície do polígono, ou a área da região poligonal. Mas para nós não ficarmos todas as vezes dizendo área da região poligonal, área da superfície poligonal, área da superfície do polígono, vamos simplesmente dizer a área do polígono, mas que tenha esse entendimento que é a área da região, né, poligonal. A outra coisa que eu queria falar, né, o segundo ponto importante antes de partirmos para as equações é a questão das unidades. É extremamente importante entender e saber trabalhar com as unidades de medidas. Já que se trata de área, tome como, por exemplo, um retângulo, em que a área nós fazemos base vezes a altura, comprimento vezes largura, comprimento vezes altura. Então, vamos dizer que a base seja 2 metros e a altura seja 5 metros. Ou que você quer calcular a área do terreno, de um terreno, de 2 metros de largura por 5 metros de comprimento. Ok, multiplicar 2 vezes 5 dá 10. Mas e aí a unidade? É 10 o quê? Então perceba, se eu multipliquei metro por metro, ficamos com metro ao quadrado. Então, metro ao quadrado é a unidade padrão. Metro ao quadrado é a unidade padrão da área, né? Que no caso é a do SI, né? Considerado Sistema Internacional de Unidades. Mas existem os múltiplos do metro quadrado e os submúltiplos. O que seriam os múltiplos? Considere um metro quadrado, né? Vamos encontrar os submúltiplos e os valores dos submúltiplos. Por exemplo, 1 metro quadrado, nós vimos que é 1 metro vezes 1 metro, né? 1 vezes 1, 1 metro quadrado é metro vezes metro. 1 metro tem, por exemplo, né, 100 centímetros. Esse 1 metro aqui também tem 100 centímetros. 100 vezes 100 vai dar 10.000. Centímetro vezes centímetros, centímetros quadrados. Ou seja,
1 metro quadrado equivale a 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Se você quer o ao contrário, né? Quanto equivale 1 centímetro quadrado? Ó. Se você passa 10 elevado a 4, que está aqui, né? Colocando em notação científica para ficar mais simples, né? Ficar melhor. Você pode fazer 1 vezes 10 elevado a 4 aí, centímetros quadrados. Esse 10 elevado a 4, se você passa para o outro lado dividindo, nós temos então que 1 centímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Encontramos aí um submúltiplo. Outros submúltiplos são, por exemplo, o decímetro quadrado, que equivale a 0,01 metro quadrado. Acabamos de encontrar o centímetro quadrado, que equivale a 10 elevado a menos 4, 0,0001 metro quadrado. E também temos o milímetro. Vamos fazer o milímetro também, ó. 1 metro quadrado, novamente, é 1 metro vezes 1 metro. 1 metro tem 1000 milímetros. Esse 1 metro aqui também tem 1000 milímetros. 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão, ou 1 vezes 10 elevado a 6. Milímetro vezes milímetros, milímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado tem 1 vezes 10 elevado a 6 milímetros quadrados. Então, o contrário, se eu quero apenas 1 milímetro quadrado, você vai pegar 10 elevado a 6 e passar para lá. Quando você passar para o outro membro, vai 10 elevado a menos 6. Então, 1 milímetro quadrado vale 0,12345 né? 10 elevado a menos 6 ou 0,000001 metros quadrados. Então, esses três são exemplos de submúltiplos, né? Calculados com base no metro quadrado. Mas nós também temos os múltiplos, como por exemplo o quilômetro quadrado, né? Quanto vale 1 quilômetro quadrado? Né? Quanto vale? O cálculo é simples, se você não lembrar, o cálculo é bem simples. Ó. 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. 1 quilômetro tem o quê? 1000 metros. Esse 1 quilômetro também tem 1000 metros. Então, temos aqui, ó, esse vezes esse, 1000 vezes 1000, 1 milhão, metro vezes metro, metro quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão metros quadrados. Esse é o múltiplo. Temos aqui uma tabelinha, né, com os três principais múltiplos e os três principais submúltiplos. Se você preferir, ao invés de trabalhar com números decimais, você pode trabalhar com as potências. Ó. Por exemplo, esse aqui é 10 a menos 2 metros quadrados, 1 decímetro, 1 decímetro quadrado é 10 a menos 2 metros quadrados. 1 centímetro quadrado é 10 elevado a menos 4 metros quadrados. 1 milímetro quadrado é 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Você pode trabalhar também com a potência ao invés do número decimal. Poligonais equivalentes. O que são poligonais equivalentes? Né? Regiões poligonais equivalentes. Vamos dizer apenas polígonos equivalentes, como eu falei, né? Polígonos são equivalentes se e somente se apresentam áreas iguais. Então, por exemplo, se você calcular a área desse quadrado e a área desse retângulo, embora sejam figuras diferentes, dizemos que são polígonos equivalentes porque os dois apresentam a mesma área. Então, polígonos são equivalentes se somente se apresentam áreas iguais. Partindo agora para o cálculo, né, realmente de áreas dos polígonos. Algumas já são conhecidas, como por exemplo a área do retângulo. Nós fazemos base vezes altura.
ou comprimento vezes altura, ou comprimento vezes largura, considerando, né, a unidade de medida. A área do quadrado, o nome do próprio já diz, né? A área do quadrado é igual à medida do lado ao quadrado. O perímetro de um quadrado mede 18 centímetros. O perímetro nós sabemos que um quadrado tem os 4 lados iguais, né? O perímetro é a medida do contorno da figura, ou seja, a soma das medidas dos lados. Então, L mais L mais L mais L dá 4L. Então, o perímetro é igual a 4L, que é igual a 18 centímetros. Esse 4 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos L igual a 4,5 centímetros. Aí diz em seu caderno determina a área desse quadrado. A área é a medida do lado ao quadrado. A medida do lado é 4,5. 4,5 ao quadrado dá 20,25. E a unidade, gente, se nós fizermos centímetros vezes centímetros ou centímetros ao quadrado, a unidade é centímetros quadrados. A próxima questão diz, em um retângulo, a medida da base supera a medida da altura em 3 centímetros, ou seja, a medida da base é igual à medida da altura mais 3. Em seu caderno, calcule a área desse retângulo, sabendo que seu perímetro é igual a 38 centímetros. Então, nós temos aqui a medida da base, a medida da altura. O perímetro vai ser, olha, a base mais essa outra aqui, que é 2B, mais esse lado, mais esse lado, que dá 2H. E isso é igual a 38. Podemos colocar o 2 em evidência. Vai ficar B, 2B tira o 2, fica o B. Aqui, retirando o 2, fica o H. Aí, esse 2 que está multiplicando aqui, eu posso passar dividindo. Ficamos com B mais H igual a 32 sobre 2, que é 19. Então, a partir do perímetro, chegamos nessa relação. A questão diz que B é igual a H mais 3. Então, o B eu vou trocar aqui por H mais 3. Aí, mais H igual a 19. H mais H dá 2H. Esse 3 que está somando, eu vou passar subtraindo. Ficamos com 2H igual a 16. Esse 2 que está multiplicando, vou passar dividindo. Encontramos H igual a 8 centímetros. Então, se H é igual a 8, ó, a base é igual a H mais 3. 8 mais 3. Encontramos a base igual a 11 centímetros. E a área do retângulo, que é base vezes altura, a base é 11 centímetros, a altura 8 centímetros, 11 vezes 8, 88 centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Na próxima questão tem determine a área dos polígonos a seguir, adotando o centímetro como unidade de medida. Aqui nós temos um quadrado, a área do quadrado é o lado ao quadrado, a medida do lado é 6, 6 ao quadrado, então 36. E a unidade considerando centímetro é centímetros quadrados. Aqui temos um retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. A base é 8, a altura 5. 8 vezes 5, 40. Adotando centímetro, então a área é centímetros quadrados, 40 centímetros quadrados. A próxima questão. Nós temos, dada a área dos polígonos apresentados a seguir, determine esse quadrado no valor de x adotando o centímetro como unidade de medida. Nós temos um quadrado aqui de lado x. O lado é igual a x. Então, se a área é L ao quadrado, vai ficar x ao quadrado.
E a questão diz que essa área vale 49, né, unidade de medida, no caso 49 centímetros quadrados. Então, essa área x ao quadrado é igual a 49. O ao quadrado passa a raiz quadrada. Encontramos, então, x igual a 7 centímetros. Na letra B, é um retângulo, então base vezes altura. A base é x mais 2. A altura é x, né? Resolvendo aqui, ó, x vezes x. X ao quadrado, 2 vezes x, 2x. E a questão diz que essa área é igual a 24. Coloca aqui, igual a 24. Passando 24 para cá, ó, menos 24, ficamos com a equação de segundo grau. Então, ou nós fazemos soma e produto, ou fazemos a fórmula resolutiva e encontramos as duas raízes dessa equação. Então, encontramos que as raízes são x igual a menos 6 e x igual a 4. Já que se trata de uma medida x igual a menos 6 não nos convém, então encontramos aqui na letra B como solução x igual a 4. A área do paralelogramo, gente, também fazemos a medida da base vezes a medida da altura. Lembrando que a altura não é esse lado, a altura é essa medida aqui, traçada de forma, né, perpendicular. Então, a área do paralelogramo também é base, a medida da base vezes a medida da altura. Já a medida de um triângulo, que se você observar, ó, o triângulo, ele é metade de um paralelogramo. Todo triângulo é metade de um paralelogramo. Então, se ele é metade de um paralelogramo, a área, então, é base vezes a altura dividido por 2, ou seja, metade da área. Então, a área do triângulo, desculpa, a área do triângulo nós fazemos base, a medida da altura relativa a essa base, aí dividido por 2. Então, a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. Existe ainda uma outra fórmula para calcular a área do triângulo, que é muito útil quando nós não conhecemos a altura do triângulo, nenhuma das três alturas do triângulo, e não temos como encontrar essa altura. Então, nós podemos utilizar a fórmula de Herão, né? Um matemático que viveu em Alexandria, desenvolveu esse modo de calcular a área dos triângulos nos casos que a gente não tem a altura. Mas, se você estiver numa situação que você não tem a altura, mas conhece as medidas dos três lados, então você pode usar essa fórmula. De que forma? Digamos que as medidas dos lados sejam A, B e C. Então, vou colocar aqui no lugar do A, do B e do C os valores de A, B e C. E quem é esse P, esse Pzinho? Esse Pzinho aqui é chamado de semiperímetro do triângulo. É só você fazer o perímetro do triângulo, que é a soma dos três lados, e dividir por 2. Isso é um semiperímetro, certo? É o perímetro dividido por 2. O semiperímetro é metade do perímetro. Calcule a área das figuras a seguir, adotando o centímetro como unidade de medida. Na letra A, nós temos um paralelogramo. A área é a medida da base vezes a medida da altura. Perceba que a medida da base é 4 e a medida da altura é 3. Considerando centímetro, então nós estamos multiplicando centímetro por centímetro, então centímetros quadrados. 4 vezes 3, 12, então a área desse paralelogramo é 12 centímetros quadrados. Na letra B nós temos um triângulo. Conhecemos a altura, tá vendo? A altura está aqui. Essa é a base e essa é a altura relativa a essa base. Então, nós podemos usar a fórmula tradicional, né? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 5, a altura 3, dividido por 2. 5 vezes 3 é 15. 15 dividido por 2, 7,5. E a unidade, já que é centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. A próxima questão diz: um triângulo cujos lados medem 3, 25 e 26, respectivamente, tem seu semiperímetro, ó, já está calculado aqui, ó,
Ele fez o perímetro, que é a soma dos três lados, e o semiperímetro, que é a metade, divide por 2. Então, temos que o Pzinho é igual a 27. Temos aqui as medidas dos lados, que é o valor do A, justamente o valor do A, do B e do C lá na fórmula de Herano. Então, aplicando na fórmula, temos o valor do P é 27, P menos A é 27 menos A, o A vale 3. Aqui, 27 menos 25 vezes 27 menos 26. Então, 27 que multiplica, ó, 27 menos 3 dá 24. 27 menos 25, 2. E 27 menos 26, 1. Ou você multiplica e tira a raiz quadrada depois, ou usa fatoração, que a gente já estudou em capítulos anteriores, para facilitar você calcular essa raiz quadrada. Por exemplo, nós temos que o 27, se você fatorar, vai ficar 3 vezes 3. Vou fazer aqui, mais rápido. Nós temos que o 27 é 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 ao cubo. Aí o 24 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? É 2 vezes 2 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, aí vezes esse outro 2 aqui. Então, veja, agrupando de 2 em 2, ó, 3 ao quadrado, esse 3 com esse aqui, 3 ao quadrado, esse 2 com esse 2, 2 ao quadrado, e esse 2 com esse 2, 2 ao quadrado. Por que que eu estou agrupando de 2 em 2? Porque se trata de uma raiz quadrada. Quando você trouxer para cá, vai poder, ó, sair todo mundo de dentro da raiz, né? Simplificando. Aí vamos ficar com A igual a 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Veja só, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 4, 36. Ele não deu unidade, se era centímetro, se é milímetro, não tem. Estão vendo? Não perceberam? Na questão não tem. Então, vou só colocar assim, 36 unidade de área. Pessoal, por hoje é só. Ficamos por aqui, certo? Fiquem com Deus. Aquele abraço. Próxima aula a gente continua, tá? Beijo.